Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou advogado integrante da equipe de Direito Tributário da Garrastazu Azul Advogados e o tema de hoje é destinado a quem está querendo ou está vendendo o seu imóvel e está preocupado com a forma de tributação, ou seja, a apuração de ganho de capital, o que a gente chama comumente aí de lucro imobiliário. Primeiramente, a gente deve conceituar o que é o ganho de capital. O ganho de capital nada mais é do que a diferença positiva entre o valor que é vendido o imóvel e o valor que ele é adquirido. Por óbvio, se o valor da venda for menor ao valor da compra, não há lucro imobiliário, não há ganho de capital e não existe qualquer forma de tributação. Para chegar a esse ganho de capital, a legislação impõe algumas regras que devem ser observadas pelo contribuinte na apuração. Por exemplo, com relação ao custo de aquisição, a partir de 1996 não existe qualquer forma de atualização destes valores, sendo que o valor a ser apurado pelo contribuinte é aquele realmente realizado no negócio. Contudo, a legislação dá a prerrogativa do contribuinte acrescentar alguns valores desse custo de alienação. Por exemplo, reformas, construções e extensões realizadas no imóvel, desde que autorizadas pela autoridade municipal, custos envolvendo a demolição do imóvel, desde que essenciais para a concretização da alienação, eventuais taxas de corretagem que tenham sido suportadas pelo alienante quando da aquisição do imóvel, despesas com obras públicas e também despesas com o próprio imposto de transmissão quando da aquisição do imóvel. Importante referir também com relação aos imóveis comprados por financiamento. O valor de aquisição de imóvel por financiamento não é aquele valor do financiamento em si, mas sim o somatório das parcelas que o contribuinte pagou para a aquisição deste imóvel. Com relação ao valor de alienação, a legislação especifica que o valor de alienação é exatamente o valor envolvido na operação. Em se tratando de um imóvel financiado, o valor da alienação vai ser aquele valor efetivamente recebido pelo contribuinte e não a dívida que ele acabou por passar por adquirente. Importante ressaltar que no caso de permuta, quando há torna, ou seja, aquele caso onde há a troca de imóvel e se dá um valor a mais por este imóvel, o valor correspondente ao custo de alienação é exatamente o valor dessa devolução que é feito, que a legislação chama de torna. Importante referir também que a legislação ela aplica isenções para este ganho de capital. Nós vamos falar aqui especificamente de dois casos, todavia há muitos outros e que não vale a pena trazer à toa para não ficar muito complexo e muito longo o nosso vídeo. Importante referir então com relação à isenção da alienação do único imóvel com um valor de até 440 mil. Caso o alienante tenha somente um imóvel e esse valor seja de até 440 mil reais o valor da venda, o contribuinte não vai pagar o ganho de capital com relação a este imóvel. Outra hipótese que existe desde 2005 através da MP do bem, é a alienação de um imóvel para a aquisição de outro. Ou seja, o contribuinte vende o imóvel e em 180 dias aplica o produto da venda deste imóvel na aquisição de outro imóvel. Se isso acontecer, ele vai ficar isento também do pagamento. Todavia, essa isenção ela tem alguns requisitos. Ela pode ser usada apenas de 5 em 5 anos e ela tem a opção irretratável e irrevogável. Se ele optou por uma, ele não pode desistir dela para se aproveitar de outra dentro de um prazo de 5 anos. Um questionamento que se faz: o produto desta venda deste imóvel pode ser utilizado para quitar um imóvel que já está sendo financiado? Segundo o entendimento da Receita Federal, o contribuinte não pode fazer isso. A isenção não abarcaria essa situação. Contudo, o STJ, em julgamento, entendeu que, como a legislação faz referência à aplicação do produto da venda, ao contribuinte é dada a faculdade de quitar um financiamento já iniciado. Outra situação que é importante a gente levar em consideração é quando há troca de imóveis entre contribuintes e não há nenhuma devolução de dinheiro, ou seja, não existe nenhuma torna. Considerando essa troca de imóveis, a legislação expressamente prevê que não incide o imposto de renda sobre o ganho de capital nessas modalidades. Outra forma que a legislação dispõe para que haja uma diminuição do valor do imposto pago pelo contribuinte é o chamado fator de redução. Aos imóveis adquiridos entre 1969 e 1988, os descontos variam de 100% a 5%. Isto é, um imóvel adquirido em 1969, por exemplo, o ganho de capital vai ter um desconto de 100%. E ao imóvel adquirido em 1988, o ganho de capital vai ter um desconto de 5%. Vai aparecer na tela de vocês uma tela considerando o desconto aplicado a cada ano de aquisição, entre 1969 e 1988. Outro fator de redução previsto na legislação é o que a gente chama de FR1
FR1 e FR2. Todavia, esse envolve cálculos muito complexos e que não valem a pena a gente expor neste vídeo. Mas se vocês tiverem interesse em mais informações a respeito desse fator de redução, fique à vontade de entrar em contato conosco. Por fim, e não menos importante, devemos referir quais são as alíquotas aplicáveis ao ganho de capital, isto é, após a gente verificar a diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição e apurar o chamado lucro imobiliário, aplicar eventuais fatores de redução e isenção aplicados, a alíquota aplicada ao caso ela vai variar de acordo com o lucro que for obtido na alienação. Em vendas de até 15 milhões, a alíquota é de 15%. Mais uma vez vai aparecer na tela de vocês uma tabela com as alíquotas aplicadas, que elas podem ser de até 22,5% para lucros imobiliários acima de 30 milhões de reais. Encerrando então essa apresentação, esse ganho de capital ele é aplicado para pessoas físicas. Para pessoas jurídicas, dependendo do objeto social da sociedade, isto pode variar um pouco. Por isso é importante que vocês tenham um acompanhamento de um profissional da área para verificar qual a modalidade mais benéfica para vocês na hora da tributação. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco através das nossas redes sociais ou através dos nossos telefones, que teremos prazer em atendê-lo.